Querido irmão, querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os estudos no capítulo 3 dessa primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos estudar 1 Pedro 3, 1 a 7. O que nós temos nesse texto tão conhecido, eu creio que tão pregado já, tão estudado por vários irmãos, é uma orientação do apóstolo Pedro com relação à vida familiar. Você sabe também que essa questão da vida familiar foi tratada por um outro grande apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. Se você se lembra, nós já estudamos isso. Quem tem acompanhado os nossos programas sabe que nós já estudamos esse tema, esse assunto, quando estudamos o livro de Efésios. No capítulo 5 do livro de Efésios, se você quiser e tiver oportunidade, anote aí, ou então abra sua Bíblia, no capítulo 5 do livro de Efésios, na parte final, do versículo 32 em diante, nós lemos aquilo que Paulo conversou, instruiu os cristãos de Éfeso com relação à vida familiar. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Contudo, porém, a igreja está sujeita, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, veja que a comparação, então, para os maridos é amar a esposa da maneira como Cristo amou a igreja. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa é, na verdade, inteligente. Por quê? Porque ele ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com quem? Com a igreja, que é o corpo de Cristo. Porque nós somos, na verdade, diz Paulo, somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Agora, você deve se lembrar que nós enfatizamos, quando estudamos Efésios, que esse tema que Paulo coloca como exemplo da relação esposo-esposa, isso é, a relação de Jesus com a igreja, esse tema é que é o grande mistério. Veja o versículo 32 do capítulo 5 de Efésios. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, isso é, o amor de Cristo para com a igreja é tão maravilhoso, tão incompreensível, que é, na verdade, um grande mistério que nós, seres humanos, não conseguimos entender. Mas aí, Paulo diz o seguinte: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa, e a si mesmo, como a si mesmo. E a esposa respeite o seu marido. Então, ele pega esse mistério, que é o profundo amor de Jesus para com a sua igreja, e aplica isso ao relacionamento esposo-esposa. Portanto, a maneira pela qual a igreja se relaciona com Jesus e a maneira pela qual Jesus se relaciona com a igreja é a maneira pela qual um esposo se relaciona com a esposa e a esposa se relaciona com o marido. Muito bem, essa foi uma passagem importante, mas eu creio que você também se lembra que Paulo deu outras orientações, na verdade, um pequeno resumo, quando nós estudamos também Colossenses, capítulo 3, versículo 18 em diante. Ele diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas e não trateis elas com amargura.
E aí depois ele já discorre sobre a relação filhos e pais. Então, nos versículos 18 e 19, Paulo, em Colossenses, resume todo aquele princípio, toda aquela palavra de orientação com relação ao relacionamento de um casal, que está lá em Efésios. E agora, nós estamos estudando Pedro, vamos ver então o que Pedro diz sobre esse relacionamento cristão. Por isso, o título para o nosso estudo de hoje é O Lar Cristão Exemplar. Eu repito, 1 Pedro 3, 1 a 7, O Lar Cristão Exemplar. Qual é a responsabilidade do homem, marido? Qual é a responsabilidade da mulher, da esposa? E qual é o padrão de relacionamento que deve existir no lar cristão? Quando nós estudamos esses 7 versos iniciais do capítulo 3 de 1 Pedro, nós podemos encontrar este detalhe, esta frase, esse princípio, esse desafio para todos nós que somos cristãos e somos casados. Se você puder anotar, então, esse é o princípio desafiador para todos nós. Todo casal cristão deve objetivar ser exemplo em sua vida conjugal. Eu repito, esse é o princípio que nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 3, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 7, que trata sobre o relacionamento entre um casal cristão. Então, a frase é: todo casal cristão deve objetivar, isto é, deve ter como objetivo ser um exemplo na sua vida conjugal. Nesse texto, nós vamos encontrar 3 orientações sobre a vida exemplar do casal cristão. A primeira orientação refere-se ao papel da esposa. Nós temos 6 dos 7 versículos dirigidos à esposa. Então, vamos lê-los para entender exatamente o que a palavra de Deus, através de Pedro, comunica para as esposas. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente. E isso é muito importante, e nós vamos trabalhar um pouco sobre essa palavra. Igualmente, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, para que ele seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Elas estavam submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Muito bem. Quais são os comportamentos, qual é a conduta que se espera de uma esposa cristã? É uma conduta que liberta o poder de Deus, nos versículos 1 e 2. É uma conduta que alcança o favor de Deus, nos versículos 3 e 4. E é uma conduta que recebe a proteção de Deus. Mas, como nós tínhamos mencionado, aquela palavrinha igualmente ou assim mesmo deve ser levada muito a sério com relação ao papel da esposa. Por quê? Essa palavrinha nos remete a alguns versículos anteriores. Por exemplo, nos remete à maneira pela qual os servos devem se submeter aos seus senhores, conforme 2:18. Também se refere à maneira pela qual nós devemos nos relacionar com as instituições humanas, aquelas que são governamentais, são civis, estão sobre nós, conforme 2:13. Mas também essa palavrinha nos leva
a entender que essa submissão das mulheres, a maneira pela qual as mulheres devem tratar os seus maridos, tem um padrão também, que é o padrão do Senhor Jesus Cristo, conforme 2, 21 a 24. E a maneira como o Senhor Jesus se submeteu ao Senhor Deus, a Deus Pai, foi de uma maneira submissa. Portanto, as mulheres têm essa orientação, esse desafio de submeterem a seus próprios maridos, assim como um servo se submete ao seu senhor, assim como nós, cidadãos, nos submetemos às instituições governamentais, assim como o Senhor Jesus se submeteu ao Senhor Deus Pai. Em primeiro lugar, então, a conduta que liberta o poder de Deus deve ser desenvolvida por essas irmãs, por você, irmã, querida, amiga, ouvinte que está me dando atenção agora. Qual é essa conduta que liberta o poder de Deus? A motivação da submissão da esposa, então, é fazer tudo da maneira como o Senhor Jesus Cristo fez em relação à sua relação com o Pai. A submissão na prática, isso é, imitando o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme os versículos 13, 15, 18 e 21. E os efeitos da submissão vão produzir o quê? Essa liberação do poder de Deus. Maridos que não sejam crentes, maridos que ainda não estão com o Senhor Jesus Cristo, receberão uma visão clara do que é a vida com Cristo, através das atitudes das esposas. E pelo poder de Deus, que é o Evangelho é o poder de Deus, eles serão ganhos, eles serão salvos, para terem uma vida, então, cristã, dentro do lar, junto com suas esposas cristãs. Essa conduta de submissão, em nome de Jesus, vai proporcionar que esses maridos, pela graça de Deus, sejam salvos e recebam o Senhor Jesus como Senhor de suas vidas, fazendo então uma harmonia no lar, criando filhos na disciplina do Senhor. Em segundo lugar, falamos que essa conduta de submissão, essa orientação para as mulheres, essa conduta alcança o favor de Deus. Veja os versículos 3 e 4. Isso é, o sistema mundano de valores em oposição ao sistema de valores cristãos. O sistema de valor mundano simplesmente odeia, rechaça aquele que não é favorável a nós. Então, quando uma esposa cristã tem um marido que ainda não é cristão, ela, ao invés de ter essa conduta humana, ela deve ter a conduta divina, porque essa conduta favorece a ação de Deus em seu próprio benefício. E qual é essa conduta? Amor, carinho, respeito, consideração, mesmo que o marido seja um marido não cristão. Agora, eu sei que alguns casos daqueles que estão me ouvindo, alguns casos das irmãs que estão me ouvindo, são casos mais delicados ainda. Quando o marido é violento, quando o marido é alcoólatra, quando o marido ultrapassa a maneira correta de agir. Como que uma esposa cristã deve agir nesses casos? Ainda assim, querida irmã, com muito carinho, com muito amor, eu lhe digo que a orientação bíblica, o princípio bíblico, o desafio bíblico para você é que você seja submissa ao seu próprio marido, porque assim você alcançará o favor de Deus. Logicamente que nós temos leis, nós temos certas situações em que a esposa pode, inclusive, levar o marido à beira do tribunal. Mas o amor de Cristo pode ultrapassar isso e fazer com que essa esposa ame ao seu marido, assim também como Cristo amou a igreja. Em terceiro lugar, nos versículos 5 e 6, nós temos que essa afirmação de que a conduta cristã de uma esposa submissa recebe a proteção de Deus. E Pedro, então, nos dá o exemplo das santas mulheres que esperavam em Deus. Por exemplo,
você pode se relembrar da história de Ana, mãe de Samuel. Ela tinha praticamente uma adversária dentro de casa, porque Eucana tinha duas esposas, Ana e Penina. E a Penina era uma moça que podia gerar filhos, e além disso ela ficava perturbando Ana. Mas Ana esperava no Senhor. Quantas e quantas vezes ela derramou seu coração diante do Senhor. E assim também uma mulher cristã nos dias de hoje derrama o seu coração diante do Senhor, pedindo para o Senhor a solução do seu problema. Uma vida cristã correta, uma vida cristã bonita diante de Deus, vai provocar, vamos dizer assim, a ação de Deus, a proteção de Deus em seu favor. O que Pedro destaca aqui é muito interessante, que as ações da esposa cristã são ações que devem vir do coração, de um coração quebrantado, de um coração amoroso, de um coração cristão. A esposa cristã que já alcançou o favor de Deus, tendo um marido, ela já o encantou pela sua beleza. E Pedro então diz o seguinte, que não sejam os cabelos bem arrumados, os brincos, os batons, a maquiagem, que possa trazer um olhar mais atento do seu esposo para si. Logicamente que uma mulher cristã deve se tratar bem, deve passar todos os produtos que ela puder comprar para se apresentar muito bonita, mas sem dúvida que a beleza interior, é o que a Bíblia está dizendo aqui, é que vale muito mais, principalmente para aquele marido que ainda não é cristão. Esse é o desafio, mas esse é o incentivo, esse é o encorajamento do apóstolo Pedro para a querida irmã que está me ouvindo agora. Que Deus abençoe e que você seja uma mulher de Deus, para que o seu marido também seja um homem de Deus. Em segundo lugar, temos agora a responsabilidade para os maridos. Quais são os deveres do marido cristão? E é interessante que agora para os homens é um desafio maior ainda, porque ele deve amar igualmente a sua esposa, como Cristo amou a igreja, como disse Paulo. Maridos, versículo 7. Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. E aí, no final do versículo 7, nós temos um desafio violento, maravilhoso, para os homens, para que não se interrompam as vossas orações. São três considerações que eu gostaria de fazer aqui com relação aos maridos, aos queridos irmãos que estão me ouvindo agora, casados. Primeiro, há uma ordem do Senhor. Lidere a sua esposa, lidere o seu lar. Mas, qual é o padrão da liderança cristã? Liderança servil. Você deve se lembrar bem do Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos. E ele disse: vocês talvez não estejam entendendo bem o que estou fazendo. Eu, como mestre, como Senhor, estou lavando os pés de vocês. E vocês devem fazer assim uns com os outros. Liderança cristã é liderança servil. Liderança cristã é liderança de quem serve. Qual a maneira de Deus liderar? Qual é a maneira que o Senhor Jesus quer que nós, maridos, usemos para liderar? O marido deve saber aonde vai e deve ser capaz de levar a sua família de uma maneira toda amorosa. Ele tem metas e ele sabe conduzir a sua esposa e seus filhos. O marido deve ser alguém que tenha alvos para si mesmo e para toda a sua família, desde que esses alvos concorram para a glória de Deus. A prova de uma boa liderança é que outros são e fazem como resultado daquilo que o marido faz. Se você, meu querido irmão, é um bom líder,
certamente a sua esposa será submissa com tranquilidade e os seus filhos serão obedientes. O marido deve ter um coração de servo, assim como o Senhor Jesus veio para servir e não ser servido. Quando nós amamos as nossas esposas dessa maneira, o reflexo disso se vê na submissão da esposa ao marido. Muito bem, agora em terceiro lugar, e finalizando, nós encontramos um outro desafio agora para o casal. Como é que nós devemos nos relacionar? A terceira orientação, então, se refere ao amor que deve existir entre o casal. E uma grande definição de amor é o amor sacrificial, o amor que se dá. Quando eu amo na prática, eu ajo em favor do meu cônjuge, seja eu marido, seja você, minha irmã, uma esposa. Agir com amor na prática é agir em favor do nosso cônjuge. O amor de Jesus para com a igreja é o alvo do amor de todo o casal. Quero concluir esse tema tão importante dizendo que a felicidade é garantia de Deus para as nossas vidas, mas também o sofrimento faz parte do nosso desenvolvimento. A vida do casal deve ser um exemplo para a família, para a igreja e para o mundo. Quando agimos em conformidade com os padrões divinos, quando nós somos exemplares em nosso relacionamento, as nossas orações serão ouvidas e respondidas por Deus. Queridos irmãos, que Deus abençoe a cada casal que está me ouvindo, que abençoe você, minha irmã, esposa, e você, meu irmão, marido, que o Senhor seja glorificado em suas vidas. Um grande abraço e até o próximo programa.